coube a mim estudar a parábola do semeador, que está no livro Palavras de Jesus, como a Larissa já apresentou. E esse livro traz todas as parábolas de Jesus, aquelas conhecidas e aquelas também que nós não tínhamos conhecimento. E as parábolas de Jesus, elas são exatamente como já trouxe Emmanuel no livro Consolador, um arsenal de conhecimento, né? Ela é uma árvore que frutifica amor e misericórdia a todo tempo. Então, nós necessitamos para a nossa vida, quando Jesus disse que nós teríamos vida e vida em abundância, essa vida em abundância não é uma vida material, mas é uma vida que se vive e pelos caminhos que são pavimentados pelo Evangelho de Jesus, que estão aqui nas parábolas de Jesus. E aí, nós vamos começar apresentando, né, Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9, Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 9, e Lucas, capítulo 8, versículos 4 e 5. Vejam que os apóstolos, eles trouxeram as suas visões, aquilo que Jesus trouxe na parábola do semeador. E foi tão importante que eles questionaram, e Jesus fez questão de detalhar o que seria essa parábola. E o que eu trago aqui para vocês? O livro Pão Nosso. É interessante que toda a literatura espírita ela está entrelaçada e ela traz as mesmas lições, para que em formas de diferentes autores espirituais nós possamos entender. Aqui, quando eu cheguei, o quadro estava todo escrito sobre parábola do semeador. E o Paulo falou assim, mas você vai apagar e vai falar da mesma coisa? Sim, porque essa é a ideia. Porque cada um que traz aqui o seu estudo teve uma forma de traduzir esse ensinamento. E como a gente vai estudando e vai desenhando na nossa cabeça uma linha de raciocínio, é importante a gente separar. E aí eu queria ler para vocês o capítulo 25 do livro Pão Nosso. Nas estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus está no Evangelho de Marcos. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Vamos sempre lembrar das 3 revelações: a justiça, o amor e a verdade. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz celestial para os homens comuns, nós. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. Precisamos estar atentos. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. O dia inteiro, a todo tempo, a semente se apresenta para nós. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo durante o dia. Num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Esse é o caminho para que possamos ter vida e abundância, amor e verdade. A semente é exatamente a palavra. A semente, ela vem de Deus. Ela é o quê? O Evangelho. E aí, o solo
né? Essa terra, o terreno é o quê? O terreno é o estado intelectual e moral de cada um de nós. Quando ele traz na parábola, ele se refere aos 4 tipos de solo, de terreno, né? À beira das estradas foram lançadas as sementes. E o que aconteceram com essas sementes? A beira da estrada, ela fica nos cantos, ela não é o caminho, ela fica à margem. Ela não está no fluxo desse caminho, do caminhar, né? Ela não dita o caminho. E na margem, quando a gente pensa assim numa estrada e a gente pensa naquela margem, é uma margem estagnada, é uma terra batida. Ali a semente cai e ela não germina. Uma ave pode pegá-la, levá-la para longe. E aí, tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas, eles trazem uma explicação para essa ave como se fosse Satanás ou o diabo, mas na realidade é o ego humano. É o ego humano que destrói essa semente que fica na abelha. Então ele faz essa correlação da estrada em que não há nenhum tipo de forma viva ali. Então, essa é uma semente que é jogada e ela não germina. Então, é a terra batida estagnada. O solo pedregoso se fala sobre um solo que tem muita pedra, muita terra. E quando germina, quando coloca a semente, nasce um pouquinho, mas ela não sobrevive porque ela não tem alimento, não tem adubo, ela não consegue ter profundidade, essa raiz. Então até nasce, mas morre, porque não tem ali o substrato, não tem os fundamentos para mantê-la viva. O solo espinhoso é aquele solo em que nasce, mas os espinhos acobertam aquela planta que germinou e acaba morrendo. Então, Rose, o que isso se dá na gente? Então, à beira da estrada, quando a semente cai no coração do homem e não germina, é porque ele é estagnado. Ele não se permite absorver o que traz o Evangelho. Ele não aceita o verbo. Então, ele fica estagnado, aquilo não traz nenhum tipo de transformação na vida dele. O solo pedregoso, seco e sem raiz, é aquela pessoa que ouve o verbo, ouve a palavra, o evangelho, vem na nossa casa, ouve a palestra, passa ali na sala de cura, mas ela sai sem qualquer transformação. Qualquer. Não há nenhum tipo de transformação. Ela estuda, ela até lê o evangelho, mas é como se lesse todos os dias sem absorver aquele aprendizado, sem querer, no entanto, trazer para o seu coração a transformação que Jesus nos convida a buscar e a realizar. Já o solo espinhoso é aquela pessoa que ela está focada nos prazeres materiais. É o orgulho, é a vaidade, o egoísmo, os prazeres efêmeros da carne. É isso que alimenta essa pessoa. Então, ela teve contato com o Evangelho, ela conhece os fundamentos, mas ela dá mais valor ao que é material. Quando a proposta da parábola do semeador é exatamente uma transformação da alma, e não manter o homem nas vicissitudes e também nos prazeres efêmeros. Jesus disse: ide a semear. O id, ele dá a ideia de ação. É sair do ponto em que se encontra, sair e ir à busca, ir semear. Todas as vezes que a gente sai de um ponto, a gente quer chegar em um ponto de chegada. A gente sai de onde estamos e queremos ir a algum lugar. É esse caminhar que vai fazer com que nós possamos evoluir e frutificar como Jesus nos convidou. E também esse tempo entre sair e chegar, ele é o tempo. Nós somos muito imediatistas. Nós chegamos numa casa espírita, ou em algum outro templo religioso, nós fazemos uma prece,
frequentamos toda semana, passamos na sala de cura, no reiki, mas a gente ainda não ficou perfeito. A gente ainda não melhorou tudo que a gente queria melhorar, porque não vai mesmo. Isto é um processo. E desde antes de Cristo, desde Moisés, nós estamos num caminhar tentando evoluir, tentando aprender. E nós estamos evoluindo na medida do nosso próprio esforço individual. Nós temos tudo o que nós precisamos para ter essa evolução. Está tudo escrito nos evangelhos, mas nós temos ainda uma dificuldade de transformar a nossa vontade em escolha e ação. Porque o que acontece, né? Como para quem não sabe, eu sou médica e muitas vezes a gente tem uma dificuldade com os pacientes. Por quê? O paciente ele busca o médico porque ele quer se curar, mas nem sempre ele quer abrir mão daquilo que é causa do adoecimento dele. Então não basta apenas o médico, o enfermeiro, o psicólogo, não basta. É preciso que a pessoa queira mudar, abrir mão daquilo que traz um prazer para ela efêmero, para que ela possa realmente alcançar a tão esperada cura que ela deseja. E nisso nós voltamos ao tempo, porque é necessário tempo para a gente frutificar. Nós precisamos aproveitar esse tempo encarnado efetivamente para conquistar e consolidar as nossas transformações, essa transformação moral tão necessária à nossa evolução, para que nós possamos frutificar. E o tempo, ele só se compromete com aquilo que ele trabalhou junto com a gente. Ele só se responsabiliza por isso. Então não vamos ser imediatistas, certo? E aí, quando a gente fala sobre o tempo de frutificar, a nossa posição, a nossa ação de modificar, aí eu quero trazer um livro que continuamente a gente cita ele, que é o Pensamento e Vida, que eu indico que seja um livro de cabeceira de todos vocês. Por quê? É por meio do pensamento que nós interferimos imediatamente na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor e no mundo inteiro. Então, no capítulo 8, eu não vou ler ele todo, nem o 9 vou ler todo, mas eu quero trazer só algumas passagens rápidas para reflexão. O capítulo 8 fala sobre associação. Então, vejam. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Se nós pudéssemos aqui ver uma fotografia do nosso pensamento aqui em casa, na rua, no trânsito, no trabalho, nós veríamos a associação do nosso pensamento com as mais variadas situações que nós atraímos por afinidade. Nada chega a nós sem afinidade. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos da imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. É que, sentido, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas na nossa faixa de simpatia. E aí, por que o Cristo nos escolheu? Ele é o grande semeador. Por que ele não escolheu algo melhor para semear, né? Um terreno mais fértil? Porque a parábola se refere exclusivamente ao livre-arbítrio. E na pergunta do livro, Palavras de Jesus traz: que utilidade pode ter para nós a parábola do semeador nos dias atuais? Nós temos influência sobre a vida das pessoas. Então, vale a pena a leitura das páginas 186 e 187, porque é exatamente isso aqui. Olha só. Nós temos influência sobre a vida das pessoas, todas as pessoas. Independente se convive conosco ou não, entendam isso. De novo, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo,
sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas. Nós atraímos para o nosso lado desencarnados também, de acordo com a nossa associação mental. Ora, nós estamos saindo de um livro que foi psicografado para um outro livro, Pensamento e Vida, que traz a mesma informação. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, olha aí a gente fazendo o julgamento das outras pessoas. O espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa própria alma. Pensamento e Vida. Não terminei de ler, não vou ler para que possam ler. Eu quero trazer o capítulo 9, Sugestão. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de traumaturgos. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos nós, exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Assim como nós, por meio das nossas associações e do nosso pensamento, da nossa reflexão, nós também transformamos e influenciamos as outras pessoas, encarnados e desencarnados, assim eles fazem conosco. Nós plasmamos a vida que queremos ter. Não foi Rose que falou, foi a Joana de Ângeles. Então, todos nós somos semeadores. Todos nós somos semeadores. Nessa situação que eu trago, nós semeamos durante todo o tempo, com o nosso pensamento, com as nossas ações, com o nosso sentimento. E nós vamos semear o quê? O que nós trazemos no coração. O nosso coração, ele é o terreno que Jesus colocou a semente. Depende do nosso estado intelectual e do nosso estado moral. É a partir desse conteúdo do nosso coração que nós vamos influenciar a vida das outras pessoas. E aí, num rápido exercício mental hoje durante o dia, o que nós semeamos em casa? O que nós conseguimos semear no trânsito? O que nós semeamos no mercado, do nosso trabalho, onde estivemos o dia inteiro hoje e ontem? Desde que aqui chegamos, no primeiro dia, para quem veio já antes na nossa casa, para quem está trabalhando, durante todo esse tempo que a gente está estudando o Evangelho, que a gente está se propondo a uma transformação, o que a gente conseguiu semear no nosso coração? O nosso coração hoje, ele está como à beira da estrada? O nosso coração hoje ele está como um solo pedregoso, porque a gente conhece o verbo, o evangelho, mas a raiz ela é superficial, ela não é profunda. Ou o nosso solo, o nosso coração ele está cheio de vaidade, orgulho, necessidade de prazeres efêmeros. Ou o nosso solo, o nosso coração ele está fértil e ele já está no caminho de frutificar, respeitando o tempo. Que está o nosso coração hoje? Então, convido a todos nós a fazer uma reflexão antes de dormir. Como que a gente está tratando a nossa semeadura? Lembrando que nós influenciamos na vida de todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, assim como eles também influenciam a nossa vida. A melhor semente lançada pelo melhor dos semeadores, Jesus, pode ser totalmente frustrada se a escolha for não frutificar.
Se a escolha for não frutificar, essa semente, que é o Evangelho de Jesus, ela vai restar frustrada. Independentemente de quem vai semear. E por que isso? Por que Jesus não escolheu terrenos melhores? Porque, como eu disse já, a parábola ela se refere exclusivamente ao nosso livre-arbítrio. Nós não somos bonecos. Nem Jesus poderia saber como é que a gente ia seguir. Até por isso, cada um de nós está num estágio evolutivo. Até por isso que existem Dr. Bezerra, Joana, Chico, Divaldo, existem vários missionários que estão muito à nossa frente, mas existem nós que estamos ainda nesse caminho para buscar frutificar, mas a gente efetivamente precisa escolher se a gente quer frutificar e que Jesus nos ajude, que nossos anjos da guarda, assim como disse o Rico no início, na oração, também nos guie, nos intua, para que nós possamos sempre seguir por caminhos pavimentados pelo Evangelho de amor de Jesus. E que cada um de nós possa, durante o dia, nas pequenas situações, sermos um semeador de uma semente pequena, encharcada de muito amor, mas que possa levar paz, possa levar misericórdia, possa levar amor e verdade a todos quantos tiverem oportunidade de chegar perto da gente. Que Jesus abençoe a todos, agradeço a oportunidade do estudo. Obrigada. Quem já disse que lhe ama hoje? Sim, você. Eu te amo. Você, a divina.